Nesta resenha da bola, iremos destacar com Antônio Manuel Góes o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América, as equipes brasileiras também estreando na fase de grupos da competição. Antônio Manuel Góes vai passar todas as informações. Já Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná, e a punição ao Abel e essa postura insana de alguns técnicos do futebol brasileiro. Fernando César vai analisar essa questão e Robson Lessa, direto de Penedo Lagoas, e a estreia de Fernando Diniz no Corinthians. Tudo isso não sai daí já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa resenha da bola, direto aqui da Espanha. Isso mesmo, estamos hoje na Espanha, na cidade de Tui, cidade fronteira com Valença do Mil, na Espanha. Cidade de 17 mil habitantes, muito agradável. E a gente aqui fazendo um tour e um trabalho também aqui na cidade espanhola. E eu vou agora direto ao Rio de Janeiro. Antônio Manuel Góes, você falando da Libertadores da América e do Brasileirão. Um abraço. Olá, companheiros e seguidores da Resenha da Bola. Clubes brasileiros estrearam na fase de grupos da edição número 67 da Copa Libertadores da América, iniciada em 1960, cujo vencedor foi o Peñarol do Uruguai. O primeiro brasileiro campeão da Libertadores foi o Santos de Pelé e companhia, em 1962. Nessas últimas quarta e quinta-feiras, o Fluminense empatou sem gols com o Deportivo Guaira, na cidade homônima da Venezuela. Em Guayaquil, Equador, o Cruzeiro foi bem, 1-0 contra o Barcelona local. No interior paulista, em sua primeira participação no torneio da Conmebol, o Mirassol passou pelo Lanús da Argentina 1-0. O Flamengo derrotou o Cusco por 2-0 e o fantasma dos 3.350 metros de altitude na Cordilheira dos Andes peruanos. Em Cartagena, Colômbia, o Palmeiras ficou em 1-1 com o Júnior Barranquilla, ao perder preciosas oportunidades de virar o placar. Finalmente, em Vicente López, cidade argentina na região metropolitana de Buenos Aires, começo com o pé direito do Corinthians, agora sob comando de Fernando Diniz, ao derrotar o Platense por 2-0. O Flamengo lidera o Grupo A, o Fluminense segundo do C, Cruzeiro segundo do D, Corinthians primeiro do E, Palmeiras segundo do F e Mirassol segundo do Grupo G. Pela Sul-Americana, no Engenhão, o Botafogo foi mal, 1-1 com o Caracas da Venezuela. Neste fim de semana do Brasileirão Série A, o Vitória, 14º com 11 pontos, recebe no Barradão o São Paulo, vice-líder, 20 pontos. Em Belém, Clube do Remo, 18º, 7 pontos, e Vasco da Gama, 12º, 12 pontos. Mirassol Lanterna, 6 pontos em casa contra o Bahia, 5º, 17 pontos. Na Vila Belmiro, Santos, 15º, 10 pontos, e Atlético Mineiro, 6º, 16 pontos. No domingo 12, na Arena da Baixada Curitibana, Atlético Paranaense, em 6º lugar com 16 pontos, e Chapecoense, 17º, 8 pontos. No Engenhão, o Botafogo, 10º, 12 pontos, contra o Coritiba, 7º, 15 pontos. No Mineirão, Cruzeiro, vice-lanterna, 7 pontos, e Bragantino, 9º, 14 pontos. No Itaquerão, o Derby Paulista, Corinthians, 16º, 10 pontos, e Palmeiras, líder, 25 pontos. No Maracanã, o clássico Fla-Flu, com mando do Fluminense, 3º colocado com 20 pontos, e Flamengo, 4º com 17 pontos, Antônio Júnior. Legal, o Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro. Agora eu vou dar um pulo até Curitiba, no Paraná, Fernando César. E essa postura de alguns técnicos no futebol brasileiro, e o Abel recebendo punição de 8 jogos, hein, Fernando? Olá, Júnior, olá, amigos da resenha. E estamos vivendo
essa expectativa em relação a uma possível punição ao técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, pelas suas interferências junto à arbitragem, praticamente em todos os jogos em que o Palmeiras está envolvido, principalmente dentro do Brasileirão. Algo totalmente desnecessário que acaba truncando as partidas, provocando paralisação, jogando a arbitragem contra a torcida e, ao mesmo tempo, tentando transferir responsabilidade do técnico no momento em que, porventura, a equipe não esteja rendendo aquilo que ele espera. Isso a gente que acompanha eventuais jogos também aí da Europa, principalmente como grande exemplo que é a Premier League, a própria competição da Espanha também, com grandes jogos envolvendo o Real Madrid, Barcelona, etc. E claro, ainda em primeiro plano, a Champions League. A gente não vê esse tipo de atitude. E o que me deixa assim pensativo é que o Abel, como não discuto aqui a sua capacidade, muito pelo contrário, é um técnico para lá de competente, é o técnico mais vitorioso na gloriosa história da equipe do Palmeiras. Mas o que me surpreende é o fato do Abel ser europeu, ter onde esse tipo de atuação dos profissionais não acontece, e ele que vem aí de uma formação em Portugal, que tem a grande escola e universidade dos técnicos, evidente que acredito que durante o curso que ele e outros treinadores que fazem sucesso pelo mundo afora não tiveram matérias também dentro da universidade, como deve ser o procedimento do técnico junto ao conceito de arbitragem. Não acredito que vá acontecer alguma coisa em termos de uma punição mais séria, até porque, claro, que por uma outra questão, nós tivemos agora, na última quinta-feira, o zagueiro Maicon, da equipe do Curitiba, que foi expulso no Clássico Atletiba. Ele cumpriu a suspensão e poderia, sim, receber uma punição do STJD muito forte, que caberia até 12 jogos. E, no entanto, foi aplicado a ele, ao zagueiro, um jogo de suspensão que ele já cumpriu e que, inclusive, vai estar apto para atuar no jogo que o Curitiba tem neste domingo no Rio de Janeiro, no Engenhão, contra a equipe do Botafogo. Então é isso, repudiar justamente a atitude do Abel Ferreira. Até o Rogério Ceni, dia desses, andou entrando nesse quesito de reclamação, e no momento em que pela primeira vez a gente vê a CBF investindo na arbitragem, e esse retorno já está acontecendo, tanto é que, para os menos avisados, o Brasil vai ser o país que estará cedendo mais árbitros para a Copa do Mundo. São 9 profissionais ou árbitros, entre árbitros e assistentes, que estarão trabalhando na Copa, e, no entanto, os treinadores, como os jogadores no futebol brasileiro, não estão dando o bom exemplo, meu caro Júnior. Legal, meu caro Fernando César, em Curitiba, no Paraná. A gente aqui, agora voltando para Portugal, ali a ponte, vou mostrar a ponte daqui a pouquinho. Voltando aqui na fronteira, aqui, ó, Espanha ali ao fundo, Galícia,
região aqui de Ponte Vedra. Fernando César abordando essa questão dos técnicos que causam problemas, que não são nada educados no futebol brasileiro. E a ponte, do outro lado lá Portugal, a ponte aqui o início, do outro lado já Portugal. Mas agora eu vou chamar Robinson Lessa, direto de Penedo, Alagoas, analisando a estreia de Fernando Diniz no Corinthians, hein, Robinson? Olá, Antônio Júnior, olá, amigos do Resenha da Bola. Estamos passando por aqui e aproveitando o ensejo para comentar sobre a estreia do treinador Fernando Diniz à frente do Sport Clube Corinthians Paulista. Estreia essa que aconteceu na partida diante da Platense, realizada na última quinta-feira, lá na província de Buenos Aires. Confronto que terminou com a vitória corintiana por 2-0. Resultado de certa forma surpreendente, por quê? O Corinthians estava a 9 partidas sem sentir o gosto de uma vitória. Isso acabou provocando a demissão do treinador Dorival Júnior, que de dezembro para cá conquistou com o Alvinegro de Parque São Jorge a Copa do Brasil 2025 e a Supercopa do Brasil de 2026. Então a chegada do Fernando Diniz não trabalhou muito com o elenco, talvez tenha dado uma sacudida, uma chacoalhada, uma balançada no comodismo que estava tomando conta de alguns jogadores. A verdade é que o Corinthians não é que tenha melhorado, é bom deixar bem claro isso, não mostrou um futebol esplendoroso, mas pelo menos foi um time um pouco mais guerreiro, um pouco mais competitivo, refletindo um pouco da identidade tradicional da equipe alvinegra paulista, que sempre foi um time realmente raçudo, brigador. E isso, pelo menos nesse primeiro confronto, a gente pôde perceber. Fernando Diniz colocou um time em campo que no primeiro tempo demorou um pouquinho para se achar, bateu cabeça em alguns setores, mostrou deficiência nas bolas aéreas em seu sistema defensivo, apesar de ser o ponto forte do zagueiro Gustavo Henrique, mas o Gabriel Paulista deixou muito a desejar nesse aspecto. E se não fosse o goleiro Hugo Souza, em 2 oportunidades a equipe argentina teria saído na frente do marcador. No segundo tempo, já encontrando um pouco melhor a distribuição, o posicionamento de seus jogadores, ele conseguiu dominar as ações e sair na frente, fazendo jus àquele futebol demonstrado e apresentado naquele instante do jogo. Com isso, obrigou o time portenho a sair um pouco mais para o confronto, buscando um jogo mais ofensivo e abriu espaço para o contra-ataque, ou para os contra-ataques, e nele, evidentemente, surgiu a figura do Yuri Alberto, que acabou consignando o segundo gol da equipe alvinegra de Parque São Jorge. Então, 2-0 é um resultado que enche de confiança. Futebol melhorou? Não, nem daria para que isso realmente se concretizasse, porque 2, 3 dias só de trabalho é insuficiente. Todavia, deixou o torcedor um pouco mais animado para o próximo compromisso, ainda mais a autoestima. Final de semana, um grande clássico contra a Sociedade Esportiva Palmeiras. Tudo isso são detalhes importantes que o emocional acaba sendo fundamental quando se tem equilíbrio entre 2 equipes ou mais numa competição. Então, começou com o pé direito, Fernando Diniz, mas a equipe tem muito que melhorar, que evoluir ao longo da competição. Forte abraço e até a próxima! Ok, Robinson Lessa, direto de Penedo, Alagoas. Fernando Diniz, agora o novo comandante da equipe do Corinthians. Aqui a gente agora deixando, né, a ponte aqui, lá atrás a Espanha, estamos indo para o outro lado, Portugal, voltando para Portugal, Valença do Minho. Essa edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você
para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!